Mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e é o responsável absoluto pela casa de Deus. E nós, os cristãos, somos a casa de Deus. Ele mora, Ele habita em nós. Se conservarmos a nossa confiança nele, firme até o fim, bem como a nossa alegria no Senhor. E uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos adverte que o escutemos e que não deixemos de ouvir a sua voz hoje. E não permitamos que o nosso coração se endureça contra ele, como o povo de Israel fez. Eles se endureceram contra o seu amor e se queixaram dele no deserto, enquanto ele os estava pondo à prova. Deus, porém, teve paciência com eles durante 40 anos, embora a sua paciência tivesse sido terrivelmente submetida à prova por eles. E ele continuou a fazer os seus portentosos milagres para que eles vissem. Porém, eu, diz o Senhor Deus, fiquei muito irado com eles, pois os seus corações estavam sempre olhando para outro lugar, ao invés de levantarem os olhos para mim. E nunca acharam os caminhos que eu desejava que eles seguissem. Então Deus, cheio desta ira contra eles, obrigou-se com um juramento a jamais permitir que eles chegassem ao lugar do descanso dele. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, queridos irmãos, para não virem a descobrir que eles também são maus e incrédulos e estão levando vocês para longe do Deus vivente. Falem diariamente uns com os outros a respeito destas coisas, enquanto ainda há tempo, para que nenhum de vocês, cegado pela fascinação do pecado, se torne endurecido contra Deus. Porque o tempo é agora. Nunca se esqueçam da advertência. Hoje, se ouvirem a voz de Deus falando a vocês, não endureçam os seus corações contra ele, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra ele no deserto. E quem eram estas pessoas de quem estou falando? Que ouviram a voz de Deus falar-lhes, porém depois se rebelaram contra ele? Eram aqueles que saíram do Egito com o seu líder Moisés. E quem é que deixou Deus irado durante todos aqueles 40 anos? Todos aqueles que pecaram. E como consequência, morreram no deserto. E a quem Deus estava falando quando declarou com juramento que eles jamais poderiam entrar na terra que ele prometera ao seu povo? Estava falando a todos aqueles que lhe desobedeceram. E por que não puderam entrar? Por causa da sua incredulidade. Porque não creram e não confiaram nele. Porque esta maravilhosa notícia de que Deus deseja nos salvar foi nos dada tal como foi àqueles que viveram no tempo de Moisés. Entretanto, não lhes fez nenhum bem, porque eles não creram nela. Não
a combinaram com a fé. Então, amados, nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto há muito tempo. Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. E assim ele os levou a todos em segurança através das águas do Mar Vermelho. Isso poderia ser chamado seu batismo. Foram batizados tanto no mar como na nuvem, como seguidores de Moisés, sua submissão a ele como seu líder. E por um milagre, lhes enviou alimento para comerem, para beberem lá no deserto. Eles beberam da água que Cristo lhes deu, porque ele estava lá com eles como uma poderosa rocha de refrigério espiritual. Entretanto, depois de tudo isso, a maior parte deles não obedeceu a Deus, e o próprio Deus os destruiu no deserto. Com esta lição, somos advertidos de que não devemos desejar coisas más como eles fizeram, nem adorar ídolos como eles adoraram. Porque as Escrituras nos dizem que o povo se sentou para comer e beber e depois se levantou para dançar, em adoração ao bezerro de ouro. Outra lição para nós foi o que sucedeu quando alguns deles pecaram sexualmente com as esposas de outros homens, e 23.000 caíram mortos num só dia. Não murmurem contra Deus e a sua maneira de tratar vocês, tal como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou o seu anjo para destruí-los. Amados, todas estas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que pudéssemos ler a respeito delas e delas aprender nestes últimos dias, enquanto o mundo se aproxima do fim. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isto lhe sirva de advertência, porque você também pode cair no mesmo pecado. Lembrem-se, porém, disso. Os maus desejos que penetram na vida de vocês não têm nada de novo, nem de diferente. Muitos outros enfrentaram exatamente os mesmos problemas antes de vocês. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá a tentação, que a tentação se torne tão forte que não as possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que Ele diz. Ele lhes mostrará como fugir do poder da tentação, para que vocês possam suportá-la com paciência. Hebreus, capítulo 3, versículos de 6 a 19. Hebreus, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13, na Bíblia Viva. Aleluia! Louvado seja Deus!
Bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de Cristo de língua portuguesa, que tempos tremendos estamos vivendo. Tempos gloriosos, tempos perigosos. Um tempo decisivo para toda a humanidade, para esta última geração da graça, quando a dispensação do tempo dos gentios chega ao seu fim. E a palavra fala, no livro de Joel, capítulo 2, multidões e multidões no vale da decisão. Este é o momento, amados. Estamos vivendo o vale da decisão. Somos a última geração antes do grande juízo, onde Deus julgará esta geração que desprezou a sua mão estendida desde o céu. O grande e terrível dia do Senhor, do qual ninguém escapará. O terrível juízo que destruirá todos os que desprezaram a última visitação de Deus para purificar a igreja. E então, durante este tempo, Deus lidará com os judeus e depois virá à terra o reino milenar do Messias, o reino de justiça. Aleluia! E então depois virá o fim. Então, amados irmãos, este poderoso ensino do poderoso profeta do Senhor, as duas testemunhas de Apocalipse 11, a respeito de reconhecer o tempo da sua visitação, um tempo que já havia sido determinado no calendário de Deus, dentro da linha do tempo profético, quando o próprio Deus viria visitar o seu povo e redimi-lo do pecado e da apostasia destes dias, para prepará-lo para a grande ressurreição, o arrebatamento, a destruição final do pecado e da morte, quando o perfeito fruto da cruz entrará no céu para as bodas do Cordeiro de Deus. Aleluia! Amados, este texto que eu li no início deste programa é mais um dos textos que mostra o caráter do Deus de Israel. Quando Deus visitou o seu povo no deserto e eles rejeitaram, desprezaram e o próprio Deus os destruiu. Amados irmãos, tudo isto está purificando a igreja deste dia, deste tempo. Uma igreja que conheceu um Deus fraco, um Deus que não se importa com o seu pecado, um Deus que estava aceitando a sua oferta corrompida, o seu evangelho corrompido, a sua vida mundana, mas no dia em que esta visitação se manifestou na terra, através desta poderosa trombeta,
este poderoso mensageiro, este Elias, terrível profeta do Senhor, o mais feroz, que se manifestou na terra e gritou: o Messias está vindo, prepare o caminho do Senhor, o tempo do pecado e da corrupção acabou. Toda esta palavra que foi lida no início desse programa, ela casa muito bem com Lucas 19, quando o Messias entrou, e naquele dia, quando ele entrou em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, a partir daquele dia, Israel não teria mais desculpa. Aquele foi o dia da visitação final. Uma semana antes dele ser entregue para ser morto, ele cumpriu diante dos olhos deles aquela profecia. Então, amados irmãos, são mais alguns textos para mostrar que quando o Senhor visita um povo, é o vale da decisão. Os que receberem são salvos, os que não receberem são condenados. Então, o poderoso profeta do Senhor, neste ensino, reconhecendo o tempo da sua visitação, ele nos conduz em uma gloriosa jornada através da Bíblia, para nos ensinar o que aconteceu com Jerusalém naquele dia, em Lucas 19, 34 a 39. O que bloqueou, o que foi que impediu aquela geração de religiosos de reconhecer o próprio Messias andando entre eles, vestido em um corpo humano? Quais foram os pecados cometidos dentro do templo do Senhor, no próprio altar do Senhor? As terríveis e catastróficas consequências que sobrevieram a Israel por falhar em reconhecer o tempo em que o próprio Deus estava visitando-os. E então, no outro segmento, o que significa a visitação de Deus? O que é que a visitação de Deus traz para a humanidade e para a igreja? E quais os motivos pelos quais ninguém, em sã consciência, iria querer perdê-la? Quais são as consequências hoje de perder esta visitação? O que é que o Senhor esperava de Israel e não recebeu? Vou repetir. Naquele dia, o que o Senhor esperava de Israel e não recebeu? O que o Senhor Jesus procurou naquela figueira e não achou? Amados, naquele dia, quando ele entrou em Jerusalém, ele chorou e decretou cegueira espiritual e destruição. Naquele dia, quando ele foi até a figueira e não encontrou o fruto, ela foi amaldiçoada também. Foi decretado ali. Amados, ele esperava frutos, mas havia somente folhas. Então, novamente, foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Ai, ai, ai de nós, gentios! Se Deus não poupou os galhos, a própria figueira, por que ele pouparia os que foram enxertados? Que terrível risco nós estamos correndo, irmãos, de perdermos a única oportunidade de salvação que o Senhor Deus graciosamente deu aos gentios em Cristo Jesus. E por que eu digo nós? Porque
eu sei que eu não vou dizer nenhuma novidade para vocês. Porque hoje a igreja está no mesmo lugar, adorando outro Jesus, ouvindo e pregando outro evangelho, recebeu outro espírito que não é santo, um espírito mundano, que não se importa com o pecado. Os pastores estão em pecado grave no altar e ainda não caíram mortos. A congregação está em pecado gravíssimo e a terra ainda não os engoliu. Que espírito é esse? Então, amados, Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 4. A mesma coisa que aconteceu com Jerusalém está acontecendo hoje. E ele fala em Hebreus 4, versículo 2. A mesma palavra que eles ouviram no deserto é a palavra que nós estamos ouvindo hoje. Você acredita nisto? Pois é, quando eles não a receberam, eles foram destruídos pelo anjo do Senhor. Se a igreja não receber, ela será destruída pelo próprio Deus na grande tribulação. Então, amados, os motivos pelos quais eles rejeitaram a verdade são os mesmos motivos pelos quais a igreja está rejeitando a mensagem e o mensageiro que foi enviado para preparar o caminho do Senhor. E assim como eles rejeitaram o próprio Messias e a mensagem, o evangelho que ele trouxe, até o ponto de matá-lo. E então, nesta hora, o Senhor diz: já não me vereis mais. Vocês corromperam a casa do meu pai, transformaram-na em um covil de salteadores. Pois agora a casa de vocês ficará desolada também, ficará deserta. E o Senhor disse: não me vereis mais, nem mesmo durante o tempo da dispensação da igreja. Então ele saiu e não voltou mais. Amados irmãos, preciosa igreja de língua portuguesa, então eis o alerta, a Bíblia está se repetindo. A última visitação prometida na Bíblia, no livro de Joel, já está em pleno curso na terra. O último derramar do Espírito Santo já está acontecendo. Então, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Entre enquanto a porta está aberta. Ame a Deus enquanto a sua mão graciosa está estendida para salvar e não para destruir. Busque a Deus enquanto se pode achar. Porque foi por isso que Jesus chorou sobre Jerusalém. E ele está chorando sobre esta geração também. Porque ele viu a destruição que viria a Jerusalém por ter perdido a hora da sua visitação. E ele está vendo a destruição que está na porta da grande tribulação. E este nível de destruição, amados, é trágico. A própria cidade de Deus, a cidade que deveria ter recebido e aclamado o Messias, agora foi amaldiçoada e entregue aos seus inimigos pelo próprio Messias para ser destruída. Ele disse: os teus inimigos te cercarão. Está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra.
tudo foi destruído. O templo, a cidade, o povo. E este povo, amados, quando o Senhor diz: "Ah, se você soubesse o que te era devido à paz, mas isto agora está oculto aos seus olhos, não me vereis mais." Ou seja, não tereis mais paz. Não haverá mais paz sobre ti, mas calamidade e destruição até o fim. Amados, mesmo agora voltando à sua terra, não há paz para Jerusalém. Os olhos deles foram cegados. E quando ele disse: "Por isso Jesus chorou sobre Jerusalém", isso tem que remeter à igreja de hoje, tão distraída quando a calamidade está bem diante dela. A destruição da grande tribulação está na porta. E os mensageiros do céu estão gritando com toda a força: "O Messias está vindo! Eu vi o Messias vindo! Arrependam-se enquanto há tempo! Arrependam-se! Apartem-se do pecado! Apartem-se da impiedade! Apartem-se do mundo! Santifiquem-se! Consagrem-se para o Senhor! Retornem para o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Cristo! Este é o poder da salvação de Deus para todo aquele que crê." Amados, esta temível palavra deveria nos fazer tremer hoje, porque ela se encaixa perfeitamente à igreja de hoje. Há uma visitação de Deus agora na terra. Quem está entendendo? Quem está vendo? Quem está recebendo? Aleluia! A visitação do Deus do céu, ela é clara, ela é pública. E eles estão gritando para esta geração: Deus está na terra. Deus está visitando o seu povo. Então, falhar em reconhecer a hora desta última visitação implica em ser destruído pelo próprio Deus. Eu volto a ministrar algo forte. Noé era um justo numa terra e num mundo tão populoso quanto hoje. Ele era um. Deus falou com todos, só ele ouviu, temeu e obedeceu. 3 passos. Ouviu, temeu, creu, temeu e obedeceu a instrução de como ser livrado. Este único homem condenou o mundo antigo inteiro. E você vai dizer: ah, não, quem não ouviu Noé não pode ser culpado. Pois, irmãos, não sobrou ninguém. É isto o que eu estou tentando passar para vocês. Não se engane. Esta visitação nesta nação chamada Quênia, através destes poderosos mensageiros do céu, as 2 testemunhas de Apocalipse 11 que Deus fez descer aqui, vão condenar o mundo inteiro.
A Bíblia está se repetindo. Naquele dia no deserto, os que creram, poucos, 2, entraram. Os que não creram foram destruídos pelo próprio Deus. Enquanto Deus não destruiu o último que saiu do Egito, eles não entraram na terra. Aleluia! Estamos entendendo este sistema, este caráter de Deus que estende a mão para salvar? Os que creem são salvos, os que não creem são destruídos? Novamente, Deus envia 2 anjos destruidores a Sodoma. Estes 2 anjos, eles tinham 2 missões importantes. Eles foram enviados para salvar o justo e para trazer juízo e destruição aos ímpios. Você reconhece isto? Você reconhece hoje estes 2 anjos na terra? Com a mesmíssima missão? Salvar o justo e trazer juízo ao restante, todos. Porque naquele dia em Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades, morreram todos. Jovens e velhos, homens e mulheres, crianças de peito, bebês no ventre, criancinhas de 3, 4 anos, a mesma destruição que aconteceu no tempo de Noé. Este é o Deus que nós adoramos. E é isto que o poderoso profeta do Senhor diz: bem-vindo ao reino de Jeová. No reino de Jeová, somente permanecem os obedientes. Eles caíram no deserto pela incredulidade, pela desobediência. A mesma coisa do Éden. Quando Deus falou, se comer vai morrer, se Adão cresce, ele não comeria. Ele tomaria a mesma decisão que Jó teve com relação à mulher dele quando ela disse: amaldiçoa este Deus e morre. Adão teria dito para Eva: você está louca? Você comeu da árvore que Deus disse para não comer? Você está louca? Ele poderia ter resistido. Amados, nós podemos resistir hoje. Não importa se os que estão negando e desprezando são nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais. Deus está dando a todos a oportunidade hoje de reconhecê-lo na terra e obedecê-lo hoje. Aleluia! Aleluia! Aqueles que não receberam no tempo em que o Messias estava na terra, amados, eles foram abandonados, os olhos deles foram cegados, entregues aos seus destruidores até hoje. Então, Israel era indesculpável, porque eles conheciam as profecias. E a igreja é indesculpável, mais ainda, porque Olibá pecou pior do que Olá. Na verdade, a igreja tem a cruz, o sangue, a palavra de Deus escrita e o Espírito Santo para manifestar esta redenção. Quão indesculpáveis seremos nós, amados? Já pensou este momento quando Deus diz o que Ele disse para Jerusalém e disser para esta geração? Não importa. Não importa. Isto agora, você ficou cego. Esquece, deixa para lá. O arrebatamento já está na porta. Acabou, não dá mais tempo.
Não percamos este momento, irmãos. Temamos. Porque se nós temermos, aqueles ao nosso redor vão observar o nosso temor. Se eles observarem a nossa firme decisão em nos santificarmos, eles também vão temer. Aleluia! Porque neste momento, a igreja está nos mesmos pecados: orgulho, hipocrisia, justiça própria, adorando outro Jesus, recebendo outro Espírito, pregando outro Evangelho, cegos, surdos, mesmo com toda a provisão que Deus está dando neste tempo, e mesmo vendo todas estas maravilhas, através das quais o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo exaltado. O Deus Santo. Mas infelizmente até hoje, a maioria esmagadora não reconhece, não quer e não recebe. Então, cuidado, amados. O Senhor não poupou os anjos quando caíram, o Senhor não poupou o mundo antigo, o Senhor não poupou as cidades no tempo de Abraão e de Ló, o Senhor não poupou os judeus e o Senhor não poupará a igreja dos gentios. Há um testemunho hoje na terra. Há uma nação que abraçou o arrependimento, a obediência, a justiça, a santidade, que acolheu com mansidão os mensageiros enviados por Deus para preparar o caminho, e eles têm obedecido e se submetido totalmente à instrução de Deus Pai e ao mensageiro que ele enviou. E o avivamento no Quênia agora, amados, está atingindo altos níveis. E nós ficamos pensando, o que será das outras nações? Por isso, neste programa, temos pressa em correr, temos pressa em passar toda a palavra, temos pressa em anunciar a visitação, temos pressa em darmos o mesmo alimento sólido que a igreja do Quênia está recebendo, porque esta igreja está sendo consumida pelo fogo do Espírito Santo. E não nos enganemos, irmãos. Não é porque o resto do mundo não está crendo ou não está recebendo que eles serão isentos. Não. Mais uma vez, esta nação que reconheceu e recebeu o mensageiro da aliança, o mensageiro da restauração, o mensageiro da justiça, o mensageiro das vestes, o mensageiro da ressurreição, o Elias prometido. E esta nação se arrependeu e abraçou este evangelho, e agora está recebendo o fruto da obediência. Ela está sendo exposta por Deus diante do mundo inteiro. Aleluia! Aleluia! Então, hoje é o dia em que o Senhor está falando conosco. Por isso, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não ignorem esta tremenda visitação de Deus que está acontecendo na terra agora. Somente agora nós vamos entender o que aconteceu nesta nação do Quênia no dia 16 de setembro deste ano. Agora, pouco mais de uma semana depois, agora eles estão começando a ter uma ideia da grande e esmagadora unção de cura que varreu esta nação e passou para outras nações. Simplesmente um decreto através da rádio derrubou pessoas em vários lugares. Amados, Deus está na terra ou não?
E imediatamente depois desse tremendo toque do Espírito Santo, centenas de pessoas foram curadas nesta nação. Você já ouviu falar isto? E não se esqueça, isso tudo acompanhada por uma mensagem muito reta de santidade, de justiça. Eles sabem muito bem que quem está fazendo estes milagres é o poderoso Senhor Deus, Jeová Yahweh. E é o poderoso sangue de Jesus Cristo que está curando estas pessoas. Aleluia! Aleluia! Até hoje, amados, enquanto falamos, as curas estão se manifestando e a rádio já está começando a transmitir e celebrar. Aleluia! Então, a visitação do Deus do céu, ela é clara, ela é pública, ela está gritando para esta geração. Deus está na terra. Deus está visitando o seu povo. Então, falhar em reconhecer a hora desta visitação implica e significa ser destruído pelo próprio Deus. E por que Deus é tão sério a respeito da visitação? Como nós vimos, ele visitou Noé, ele visitou Ló, ele visitou Abraão antes da destruição, ele visitou Israel, ele visitou a igreja. Por que tão sério? Deus é tão sério a respeito da visitação. O que significa a visitação de Deus? Para que o Senhor Jesus tenha dado tanta ênfase a respeito da necessidade e da gravidade de reconhecê-lo. O que é que a visitação de Deus traz para a humanidade a ponto de que recebê-la ou perdê-la sela o nosso destino eterno? Então a visitação de Deus, ela é crucial, ela é decisiva, ela é tudo o que a humanidade e a igreja tanto precisa, certo? Aleluia! Porque se ele diz que a visitação do Senhor traz redenção e salvação, ela ministra graça e misericórdia para o corpo de Cristo, então o que significa perdê-la? Aleluia! O que significa se você perder a hora da tua redenção e da tua salvação? Oh, amados, vamos ouvir este ensino com temor e tremor e depois nós vamos falar mais sobre ele. Então, em nome de Jesus, preparem-se, peguem os seus cadernos, tomem nota e deixa o próprio Espírito Santo imprimir este temor que a visitação do Senhor traz. Aleluia! Book of Acts, chapter 15, verse 14 to 18. He says the following, King James. O livro de Atos, capítulo 15, dos versículos 14 a 18, ele diz o seguinte na versão King James. Simon has declared how God at the first Simão declarou como que Deus primeiro did visit the Gentiles. You see the visitation of God right there? visitou os gentios. Vocês estão vendo a visitação de Deus bem aqui? How God at first did visit the Gentiles, Como que Deus primeiro visitou os gentios, and out of which you are going to do a lot of mining of some treasures that go a long way in defining the visitation of God's beloved people. e a partir disto nós vamos cavar alguns tesouros que vão ajudar a definir a visitação de Deus, povo amado. Simon has declared how God at the first did visit the Gentiles.
Simão havia declarado como que primeiro Deus visitou os gentios. Visitation to the Gentiles, in other words, Em outras palavras, a visitação dos gentios to take out of them a people unto himself. para tomar dentre eles um povo para si mesmo. So you see now, you see right away that the purpose of the visitation of God Então vocês veem agora, vocês veem que o propósito da visitação de Deus to the Gentiles in this scripture para os gentios nesta escritura was to take an elect, to take our people unto himself. era tomar para si eleitos, um povo para si mesmo. And all this go a long way to re-emphasize to you E tudo isto está reenfatizando para vocês the importance of recognizing the hour of your visitation. a importância de reconhecer a hora da sua visitação, That you may be able to know that when God visits you, para que você seja capaz de saber que quando Deus visita você, God comes to you. He essentially comes to carve out, to cut out a people unto himself, an elect. Deus vem a você, Ele essencialmente vem para separar um povo para si mesmo, um povo eleito. The people that you call his own and bring to heaven. Um povo que Ele chama de seu povo, para levá-los para o céu. Well, that's why it's very important you recognize the hour of God coming to you. É por isso que é tão importante reconhecer a hora em que Deus vem a você. Simon has declared how God at the first, Simão declarou como que Deus primeiro he visits the Gentiles to take out of them a people unto his name. Very powerful. visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para si mesmo, um povo para o seu nome. Que poderoso! Verse 15 says, No versículo 15 ele diz: to this agree the words of the prophets as it is written. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. After this I'll return. That is now the coming of God to his people. Depois disso eu voltarei. Isto agora é o retorno de Deus para o seu povo. And rebuild again the tabernacle of David. E reconstruirei novamente a tenda caída de Davi. So he talks about the building of Hekalu, the building of Iglesia, the building of the church, Igreja. Então, ele está falando da reconstrução da igreja. Igreja. The building of the house of the Lord, both in the physical and spiritual realm. A reconstrução da casa do Senhor, tanto na dimensão física como espiritual. We know the spiritual realm is the heart. Vocês sabem que a casa do Senhor na dimensão espiritual é o coração. In the spiritual realm is the heart. Na dimensão espiritual é o coração. That is the church of Christ. That's the tabernacle of God, the tabernacle of the Holy Spirit. Ele está falando da igreja. Ela é o tabernáculo de Deus, o tabernáculo do Espírito Santo. Meaning, even after the hearts of the people had fallen to apostasy and sin, Significando, depois que o coração do povo tinha caído em apostasia e pecado, he promises that at the hour of visitation, he shall return his people. He shall return the people unto himself. ele está prometendo, então, que na hora da visitação, ele vai fazer o seu povo voltar para ele. Ele vai trazer um povo para si mesmo. And those that will recognize the hour of visitation, Aqueles que reconhecerem a hora da visitação, they will be among the number that are being returned to God, being removed from the world. eles estarão entre aqueles que estarão voltando para Deus, estarão sendo tirados do mundo. And it says here, E ele diz aqui, again, it says, and these agree the words of the prophet as it is written. então novamente ele diz, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. After this I'll return and build again the tabernacle of David, which is fallen down. Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi,
que estava em ruínas. I'll build again the ruins thereof, E o edificarei novamente das suas ruínas. and I'll set it up. Meaning he will exalt worship now. E eu o restabelecerei, significando que ele vai exaltar a adoração agora. He's going to exalt the altar of the Lord, which is your heart again. Ele vai exaltar o altar do Senhor, que é o seu coração novamente. After the fall. Depois da queda. And then he says, the residue of men, Então ele diz, o restante dos homens, that the residue of men might seek after the Lord, para que o restante dos homens possam buscar o Senhor. and all the Gentiles upon whom my name is called. E todos os gentios sobre quem o meu nome é invocado. Saith the Lord, who doeth all these things. Diz o Senhor que faz todas estas coisas. That is very powerful, beloved people. Isto é muito poderoso, povo amado. And you see from that scripture again, E vocês veem a partir desta escritura novamente, that we are going deeper and deeper que nós estamos indo cada vez mais fundo into defining the visitation of God. para definir a visitação de Deus, Defining the hour of visitation of God, definindo a hora da visitação de Deus, defining the purpose of God coming to you. definindo o propósito de Deus vir a você, The purpose of the visitation of God to the church, o propósito da visitação de Deus para a igreja, to the house of the Lord, to the Christian believer, to your heart. para a casa do Senhor, para o crente cristão, para o seu coração. And he's saying many big things there that he's going to restore from the ruins of sin. E ele fala muitas coisas muito grandes lá, que serão restauradas das ruínas do pecado, You're going to exalt and raise forth que ele vai exaltar e vai levantar. and raise a pillar of worship from the ruin. Ele vai levantar das ruínas um pilar de adoração. He's going to reconstruct that which apostasy and sin had destroyed. Ele vai reconstruir aquilo que a apostasia e o pecado haviam destruído. In other words, he's going to restore the hearts of men. Em outras palavras, ele vai restaurar os corações dos homens To follow after him, para segui-lo, to be faithful to him, para serem fiéis a ele and to worship him in spirit and in truth. e para adorá-lo em espírito e em verdade. So it's a beautiful time, beloved people. Então, este é um tempo lindo, povo amado. What visitation, the visitation of God does to the church. O que é que a visitação de Deus faz com a igreja? And that's why I thought today we should dwell on the visitation of God, its definition first, before I begin a journey with you. É por isso que hoje eu achei que nós deveríamos permanecer na visitação de Deus e na sua definição primeiro, antes que eu comece uma jornada com vocês. But I'm saying that in so exploring the definition of the visitation of God, the hour of your visitation by God, Eu estou dizendo que ao explorarmos a visitação de Deus, a hora da visitação de Deus, a hora da sua visitação por Deus, then you are slowly seeing the gravity, então, lentamente vocês estão vendo a gravidade, the significance that is laid upon the need for you to be able to recognize that hour of your visitation. e a importância da necessidade de você poder ser capaz de reconhecer aquela hora da sua visitação. In other words, you can even see the perilousness. Em outras palavras, você até mesmo pode ver o perigo.
you can see the consequences, the dire consequences of failing to recognize your hour of visitation. E você pode ver as consequências, as graves consequências de falhar em reconhecer a hora da sua visitação. It can really bring you down to the tombs and to the lake of fire. Isto realmente pode te levar à perdição e ao lago de fogo. So this is a make or break that you should be able to be sensitive enough to recognize your hour of visitation. Então, isto é uma questão de vida ou morte, que você seja capaz de ser sensível o suficiente para reconhecer a hora da sua visitação. So this I'm hunting with you to define the visitation of God. Então é isto que eu estou trabalhando com vocês, para definir a visitação de Deus. What the visitation of God stands for in your Christian life. O que é que a visitação de Deus representa na sua vida cristã? The gravity and significance of the visitation of God to the church. A gravidade e a importância da visitação de Deus para a igreja. That when that is well defined, then now you can understand the consequence of not recognizing that hour. Para que quando isto estiver muito bem definido, então agora você pode entender as consequências de não reconhecer esta hora. And then I will take a case study of Israel. Então eu vou fazer uma análise do caso de Israel. I'll take a case study of Israel and then underscore the point and bring forth the message that the Lord is speaking to this generation. Eu vou fazer uma análise do caso de Israel. Então eu vou enfatizar os pontos e trarei à tona a mensagem que o Senhor está falando para esta geração. So the book of Romans chapter 1, beloved people. Então o livro de Romanos, capítulo 1, povo amado. Again, still exploring the definition of the visitation of God unto you. Novamente, ainda explorando a definição da visitação de Romans chapter 1, 16 to 17, this is what it says. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Isto é o que ele diz. And I'll read two versions again to be able to, for purposes of extrapolating and bringing the extensiveness in understanding and depth. Então eu vou ler duas versões novamente com o propósito de extrapolar e trazer maior entendimento e profundidade. He says the following. Ele diz o seguinte: I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. First to the Jews and then for the Gentiles. Primeiro para os judeus, depois para os gentios. For in the gospel, a righteousness from God is revealed. Now look at that now. Porque no Evangelho a justiça de Deus é revelada. Olha isto agora. A righteousness that is by faith from first to last. Uma justiça que é pela fé, do princípio ao fim. Just as it is written, the righteous will live by faith. Como está escrito, o justo viverá pela fé. So he is doing a powerful thing here. Ele está fazendo uma coisa muito poderosa aqui. He is now introducing how the visitation of God not only brings salvation, Ele agora está introduzindo como que a salvação de Deus não apenas traz salvação, but does establish the righteousness of God into the lives of the believers. mas de fato estabelece a justiça de Deus na vida dos crentes. This is awesome, beloved people. It's quite astounding and very profound. Isto é muito, muito maravilhoso, povo amado. É muito espantoso e muito profundo. That the visitation of God is everything the church needed. Que a visitação de Deus é tudo o que a igreja precisa. To be able to go back, to route again for the gospel.
para ser capaz de voltar, de caminhar de volta para o Evangelho. And to go back to our original calling and identity and authority. Para voltar ao seu chamado original, à sua identidade e autoridade. That only the visitation of God can restore the church. Somente a visitação de Deus pode restaurar a igreja. And again I read it now from King James, Romans chapter 1 verses 16 and 17. Novamente agora eu vou ler na versão King James, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. It says, Ele diz: For I am not ashamed of the gospel of Christ. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. To the Jew first, and also to the Greek, meaning the Gentiles. Para o judeu primeiro e para o grego, significando os gentios. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé. As it is written, the just shall live by faith. Como está escrito, o justo viverá pela fé. So he exalts faith and righteousness. Então ele exalta a fé e a justiça. But most importantly, he says now, Mas o mais importante é o que ele diz agora. that the visitation of God is what buttresses, what strengthens the faith. Que a visitação de Deus é o que solidifica, o que fortalece a fé. Because our God has come to us. Porque o nosso Deus veio a nós. The living God is with us now. Now the faith is stronger. Agora o Deus vivo está conosco agora. Agora a fé é mais forte. Strengthening the faith of the believers. And then he says, most importantly, Fortalecendo a fé do crente. E então ele fala o mais importante. through the gospel now, Que através do Evangelho agora, that now the righteousness of God is able to be delivered to the special elect of God. que agora a justiça de Deus pode ser transmitida aos eleitos especiais de Deus. So that becomes the most important benchmark of the visitation of God. Então isto se torna o referencial mais importante da visitação de Deus, That finally delivers the righteousness of God to you, que finalmente transmite a justiça de Deus para você, that you may enter the glorious kingdom of Yahweh. para que você possa entrar no glorioso reino de Yahweh. Hallelujah. Aleluia! Very powerful in our definition, beloved people. Muito poderoso na nossa definição, povo amado. So in other words, it delivers redemption, Ele transmite redenção, salvation, righteousness, and faith. salvação, justiça e fé. These are the additions into your list on this day. Isto é para você acrescentar à sua lista neste dia. To move on further, beloved people, in defining the hour of visitation in the church, Para prosseguirmos, povo amado, para definir a hora da visitação na igreja, I want to read from the book of Amos, eu quero ler no livro de Amós, the book of Amos chapter 3, verse 10. o livro de Amós, capítulo 3, versículo 10. Amos chapter 3, verse 10, and I'll read the two versions. It says, Amós, capítulo 10, versículo 3, eu vou ler em duas versões. Ele diz: They do not know how to do right, declares the Lord. Eles não sabem fazer o que é reto, declara o Senhor. Who hoards plunder and loot in their fortresses. Eles acumulam em seus palácios aquilo que roubaram e saquearam. Again, Amos chapter 3, verse 10, beloved people. I'm reading King James here. Novamente, Amós capítulo 3, versículo 10, povo amado, eu estou lendo a versão King James aqui. It says, For they know not to do right, saith the Lord God.
Ele diz: eles não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor Deus. Who store up violence and robbery in their places. Aqueles que entesouram roubo e violência nos seus palácios. So slowly by slowly, I'm going to read Zechariah and then combine the two underscore for you. Então, pouco a pouco, eu vou ler Zacarias, então vou juntar os dois textos e vou explicar para vocês. He's beginning now to also say Ele está começando agora a dizer também that the visitation of God que a visitação de Deus also brings rebuke and the judgment of God. também traz repreensão e o juízo de Deus. That's very powerful. Zechariah 10:3 now. Isto é muito poderoso. Zacarias 10, versículo 3 agora. Zechariah 10:3, beloved people, Zacarias 10, 3, povo amado. is now again expanding the scope of the visitation of God. Ele está agora novamente expandindo a definição da visitação de Deus. He's saying there is a purging that takes place during the visitation of the Lord. Ele está dizendo que há uma purificação que acontece durante a visitação do Senhor. The reason for which it's important to recognize the hour of your visitation A razão pela qual é importante reconhecer a hora da sua visitação, that you too may be purified, para que você também possa ser purificado, purged of sin and the dross of decay, purificado do pecado e da escória da corrupção. and then in that purity now enter eternity. E então, nesta pureza agora, entrar na eternidade. Again, Zechariah chapter 10, beloved people, verse 3. Novamente, Zacarias capítulo 10, povo amado, versículo 3. Still defining the visitation of God. Ainda definindo a visitação de Deus. And this time now he's introducing rebuke E desta vez agora ele está introduzindo repreensão and chastisement and judgment. e punição e juízo. Says when the visitation of God comes, Ele diz que quando a visitação de Deus vem, he also brings judgment against sin, ele também traz juízo contra o pecado, judgment against moral decay, juízo contra a decadência moral, judgment against apostasy, juízo contra a apostasia, judgment against wickedness, juízo contra a iniquidade, judgment against evil. Why? juízo contra a perversidade. Por quê? Because the Lord that speaks with me is holy, 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 holy. Porque o Senhor que fala comigo, Ele é santo, 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 santo. I wish one day I can just give a sermon on the holiness of the Lord. Eu desejaria um dia dar um sermão a respeito da santidade de Deus. It will be an exhaustless theme for many, many months. Será um tema inesgotável por muitos e muitos meses. The holiness of God. A santidade de Deus. He is so holy, holy, holy. Ele é tão santo, santo, santo. And that's why he has zero tolerance to sin. E é por isso que ele tem tolerância zero ao pecado. And that's why whenever he visits, he first encounters. É por isso que toda vez que ele visita, ele primeiro confronta. He first comes against, contradicts and comes against sin. Ele primeiro vem contra, ele confronta, ele vem contra o pecado, Decay, wickedness, contra a corrupção e a iniquidade, and therefore delivers judgment against sin and the rebuke. e consequentemente ele libera o juízo contra o pecado, ele repreende. Zechariah chapter 10 verse 3 says the following. Zacarias capítulo 10, versículo 3, ele diz o seguinte: My anger burns against the shepherds, and I will punish the leaders.
A minha ira acende-se contra os pastores, e eu punirei os líderes. For the Lord Almighty will care for his flock, the house of Judah. Mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá. And make them like a proud horse in battle. E os fará como seu majestoso cavalo de batalha. So you see that now. It talks about purification. Então vocês veem isso agora. Ele está falando a respeito de purificação. But you can see in that purification there is rebuke and judgment. Mas vocês podem ver que nesta purificação há repreensão e juízo. So the visitation of God also delivers forth the judgment of God, beloved people. Então, a visitação de Deus também sempre libera o juízo de Deus, povo amado. Today I've set out to define for you the meaning of the visitation of God. Hoje, o meu objetivo é definir para vocês o significado da visitação de Deus. That when we begin now Para que, enquanto nós começamos agora, to delve deeper, to go into the thick of it now, para irmos mais fundo, para lidarmos com aquilo que é mais denso agora, to now understand why it is important to be able to recognize your hour of visitation, para agora entender por que é importante ser capaz de reconhecer a sua hora da visitação, then you understand the gravity of the failure too. para que você agora possa entender também a gravidade de falhar em reconhecê-la. Failure to recognize or pick it out, it is tragedy. Falhar em reconhecê-la e em discerni-la é trágico. The book of Matthew, beloved people, Matthew chapter 20, verse 28. O livro de Mateus, povo amado, Mateus capítulo 20, versículo 28. In my definition here, I want to finish with this. Na minha definição aqui, eu quero terminar com isto. Matthew chapter 20, verse 28, it says, Mateus capítulo 20, versículo 28. Ele diz: just as the Son of Man did not come to be served, but to serve assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir and to give his life as a ransom for many. e dar a sua vida em resgate por muitos. So you see now, the visitation of God is what delivers the grace of God. This is what he's saying here. Então você vê agora que a visitação de Deus é o que libera a graça de Deus. Isto é o que ele diz aqui. In other words, restores the sacrifice without defects and brings the grace. Em outras palavras, restaura o sacrifício sem defeito e traz a graça. Let me read King James here. Deixe-me ler a versão King James aqui. The book of Matthew 20, 28, it says, No livro de Mateus 20, 28, ele diz: even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. Assim como o Filho do Homem não veio para ser ministrado, mas para ministrar, And to give his life as a ransom for many. e para dar a sua vida em resgate por muitos. That is the visitation of God. Esta é a visitação de Deus. That is the definition of the visitation of God. That when the visitation of God does come, Esta é a definição da visitação de Deus, de que, quando a visitação de Deus de fato vem, the visitation of God normally delivers the grace of God to his people. a visitação de Deus normalmente libera a graça de Deus para o seu povo. That's why he selects unto himself a people, an elect. É por isso que ele separa para si mesmo um povo, eleitos. So in other words,
when you hear that God is visiting his people, Então, em outras palavras, quando nós ouvirmos que Deus está visitando o seu povo, the meaning of that is that God has looked upon his people with grace. o significado disto é que Deus está olhando para o seu povo com graça. In other words, God has looked upon his people with great regard. Em outras palavras, Deus olhou para o seu povo com grande consideração. He has regarded his people. Ele considerou o seu povo. I am helping to define for you, to bring to score for you the meaning of the visitation of God. Eu estou ajudando a definir para vocês, pontuando para vocês o significado da visitação de Deus, That you may understand the reason for which you need to be very keen. para que vocês possam entender a razão por que vocês precisam ser muito atentos To pick out and identify and recognize para discernir e identificar e reconhecer the hour of thy visitation, of your visitation. a hora da sua visitação. It says, when the visitation of God takes place, Ele diz, quando a visitação de Deus acontece, it essentially means God has looked upon his people with mercy. isto essencialmente significa que Deus olhou para o seu povo com misericórdia. God has looked upon his people with grace. Deus olhou para o seu povo com graça. God has looked upon his people with love. Deus olhou para o seu povo com amor. God has looked upon his people with great regard. He has regarded his people. Deus olhou para o seu povo com grande estima. Ele estimou o seu povo. And so, he has looked upon his people and he has wrought his redemption for his people. Então, ele considerou o seu povo e ele enviou a redenção para o seu povo. This is the meaning of the visitation of the Lord, beloved people. Este é o significado da redenção do Senhor, povo amado. And like I've said, I'm summarizing now this first part. E como eu disse, eu vou resumir agora esta primeira parte, That the visitation of God brings rebuke, que a visitação do Senhor traz repreensão, brings repentance, traz arrependimento, brings reconciliation, traz reconciliação, brings peace, traz paz, brings rejoicing, traz alegria, brings healing, traz cura, brings honor unto the Lord and honor unto the visited people, both ways. traz honra para o Senhor e honra para o povo que foi visitado. Os dois são honrados. Brings glory unto the Lord and glory to those visited. Traz glória para o Senhor e para aqueles que foram visitados. Brings mercy, Traz misericórdia. brings grace, we have seen that. Traz graça, nós já vimos isto. Brings hope for a people that had no hope. Traz esperança para um povo que não tinha esperança. Coming to redeem them, redemption. Vem para redimi-los, redenção. Remove them from the decay, from death. Now to hope in heaven. Para removê-los da corrupção, da morte, e agora para ter esperança no céu. Brings assurance to them. Traz segurança para eles. Brings life eternal to his people. Traz vida eterna para o seu povo. Restores worship. Restaura a adoração. Brings faithfulness to his people. We have seen faith. Traz fidelidade ao seu povo. Nós já vimos fé. Brings righteousness to his people. Traz justiça para o seu povo. Delivers holiness to his people. Traz santidade para o seu povo. Delivers eternity to his people. Traz eternidade para o seu povo.
and provides for them, brings providence to them. E provê para eles, traz provisão para eles. Brings bliss, eternal joy unspeakable. Traz bem-aventurança, alegria eterna, indescritível. Brings them to the tree of life. Os leva para a árvore da vida. And on the other hand, also delivers rebuke. Mas, por outro lado, também traz repreensão, Chastisement and the judgment of God punição e o juízo de Deus to those that fail to recognize the hour of their visitation. para aqueles que falharem em reconhecer a hora da sua visitação. So having been through this definition, beloved people, Então, tendo passado por esta definição, povo amado, how the visitation of God is defined, como que a visitação de Deus é definida, I think this is the proper time for us to take a quick short break and come back eu acho que este é o tempo apropriado para fazermos um pequeno intervalo e então voltar. and now look at the case study of Israel E agora então examinarmos o caso de Israel and when Israel fails to recognize the hour of visitation. e quando Israel falha em reconhecer a hora da sua visitação, What is it that befell them? o que é isto que sobreveio a eles? And what is the message the Lord is imparting to the church from that case study of Israel? E qual é a mensagem que o Senhor está transmitindo para a igreja a partir deste caso de Israel? May the Lord bless you. Toda Rabbah, Toda Lachem, Toda Toda. Shalom. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado, amigos. Shalom. A paz. Aleluia, aleluia. Será que estamos começando a entender o que é a visitação de Deus? E qual é o objetivo eterno dela? Será que nós já estamos entendendo por que o fato de reconhecê-la significa vida eterna e perdê-la significa morte eterna? Noé reconheceu e foi salvo. O resto todo do mundo não reconheceu e foi destruído. Aqueles poucos que reconheceram em Jerusalém naquele dia foram salvos. Todo o restante do povo, quem não foi destruído, foi disperso. Oh, amados irmãos, que dia perfeito para recebermos a salvação. Que dia perfeito para reconhecermos que Deus está nos visitando para nos salvar. Porque nós vimos que a visitação de Deus é o momento quando Deus vem até nós. Ela traz redenção, salvação, temor de Deus, louvor e glória a Deus, traz a ajuda de Deus, traz um poderoso profeta no meio do povo, traz ressurreição de mortos físicos e espirituais, traz evangelismo para os ímpios, traz restauração da casa do Senhor, que é o nosso coração, traz a restauração da adoração. Deus vem e toma para ele um povo eleito,
um povo particular. Amados, quem iria querer perder esta visitação que traz só tudo isto? Portanto, ele enfatiza a importância de reconhecer a hora da sua visitação. Ela traz graça e misericórdia. Ele vem separar um povo que o ama, que o recebeu, para levá-los para o céu. Quem quer ir para o inferno? Então, por que alguém perderia esta visitação de Deus? Que veio justamente para restaurar e reconstruir aquilo que o pecado e a apostasia deste tempo destruiu. Que tremenda bondade e misericórdia de Deus para conosco! Quem de nós teria sido salvo? Aleluia! Que destruição que este tempo está vivendo. Então Deus vem para fazer uma restauração superabundante. Onde está abundando este pecado, está superabundando a graça, a glória de Deus, o poder do Espírito Santo para agora nos restaurar. Oh, que preciosa visitação, que tesouro que o Senhor está nos dando. Que tesouro que é o poderoso profeta do Senhor, os poderosos mensageiros do céu que estão comandados pelo próprio Deus, trazendo a igreja de volta para o Senhor, cumprindo o que está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 3, e Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Ele foi enviado para purificar a igreja com fogo, um fogo refinador, para limpar a igreja, para conduzi-la de volta ao Pai, para inclinar o coração dos filhos de Deus para Deus e o coração de Deus para os seus filhos, através do arrependimento. Aleluia! Que tempo glorioso! Que visitação gloriosa! Amados irmãos, o que mais poderíamos dizer? O que mais poderíamos acrescentar a este... Como descrever este ensino? A não ser agradecendo a Deus, porque esta visitação traz também repreensão, correção, arrependimento, reconciliação com Deus, paz com Deus pelo sangue de Jesus. Traz alegria, traz cura, traz honra para o Senhor e para o seu povo, traz glória para o Senhor e para o seu povo, traz misericórdia, traz graça, traz esperança para aqueles que, da forma como estávamos caídos, jamais teríamos esperança. E o Senhor agora veio para nos remover do poço de perdição, das garras da morte, para que agora tenhamos esperança e confiança de que Ele está nos conduzindo para o céu. Aleluia! Aleluia! Esta visitação, todos nós podemos testificar, traz fé, traz confiança em Deus, traz a eternidade para dentro de nós, traz bem-aventurança, tem nos levado para algo que era inatingível, a árvore da vida, a árvore da vida eterna, e a vida eterna tem se manifestado. Porém, amados, a mesma visitação trará juízo
e destruição como consequência daqueles que não a receberam. E é justamente por isso que ela também traz grande responsabilidade sobre todos os que a recebem. Não muito tempo atrás, o poderoso profeta do Senhor revelou uma visitação do Senhor que me abalou bastante, quando de repente na mão dele começou a crescer espinhos e abrolhos. Amados, eu entendi tão bem isto e tremi naquele dia. Hoje, no dia que se chama hoje, antes do arrebatamento, quando o Senhor enviou o seu mensageiro para preparar a igreja, Deus tem colocado na mão profética deste poderoso mensageiro do céu folhas da árvore da vida, folhas de cura, folhas de restauração, folhas de vida eterna, o próprio Jesus sendo ministrado. Mas naquele dia, quando a igreja que creu, que se santificou, a noiva pura, for salva, retirada desta terra pelo próprio Deus, aí aquela maldição de Gênesis vai se manifestar. Fome, escassez, sede, maldição. Então, amados irmãos, o mesmo temor que eu sinto, eu espero que todos estejam sentindo neste dia. E todos aqueles que estão sentindo este temor, por favor, faça comigo esta oração de arrependimento neste momento. E diga: precioso Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e temi, porque eu entendi que a última visitação, a última glória que veio para preparar a igreja para entrar no arrebatamento, já rompeu na terra. Hoje, eu me arrependo de todos os meus pecados, do orgulho, da soberba, da hipocrisia, do pecado sexual, da cobiça sexual, das roupas imorais, de ouvir os falsos apóstolos e falsos profetas, eu me arrependo do falso evangelho da prosperidade, que alimenta os desejos pecaminosos da minha carne. Eu me arrependo de ter desprezado a tua visitação. Eu me arrependo
de ouvir outra voz que não é a tua voz. Precioso Jesus, hoje eu escolho abandonar todo pecado e tudo o que me faz perder a hora da minha visitação. Precioso Espírito Santo, lava-me e purifica-me com o precioso sangue de Jesus. Meu Deus e meu Senhor, ajuda-me a reconhecer a tua voz e a hora da tua visitação em minha vida. Por favor, estabeleça a justiça e a santidade no meu coração, porque eu entendi que perder a tua visitação significa destruição eterna no terrível juízo da grande tribulação. Precioso Senhor Jesus, hoje eu escolho ouvir e me submeter e obedecer à instrução do poderoso mensageiro do céu que o Senhor enviou. Precioso Senhor Jesus, Príncipe da paz, eu me submeto aos termos da tua paz, que é arrependimento e santidade, com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Aleluia.